Muito bem, gente, são 11 horas da manhã e olha só, já chega a 7 o número de deputados bolsonaristas sem conta nas redes sociais. Até ontem, inclusive, foi a vez do deputado Cabo Júnior e também da deputada federal Bia Kicis. A plataforma afirma que a punição veio após medida judicial. E a deputada federal Bia Kicis está ao vivo aqui com a gente para conversar um pouco sobre essa situação e se ela ou o partido estão tomando algum tipo de providência para tentar revertê-la, né? Bia, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show mais uma vez. Eu queria começar te perguntando, Bia, o que se faz numa situação dessa, né? Qual tipo de medida que você pode tomar? Porque eu vi que a tua assessoria nem sabe de qual processo foi a suspensão, né? Então, do ponto de vista prático, jurídico, o que se faz num caso desse? Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a bancada aqui do Morning. Obrigada por darem voz a uma parlamentar censurada. Bom, de fato, Paulo, a gente não sabe de onde, né, de que processo ou inquérito ou o que quer que seja, veio essa ordem. Porque eu não recebi nenhuma intimação do TSE ou do Supremo. Eu só sei que foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu fui informada, alguns minutos antes do bloqueio, por uma pessoa que recebeu essa notificação e me falou, olha, deputada, eu estou te avisando que nós vamos ter que bloqueá-la, porque chegou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma ordem, inclusive, sigilosa, e todas as plataformas terão que bloqueá-la num prazo de 2 horas, sob pena de multa de R$100 mil a hora para a plataforma. Então, eu aproveitei aquele minutinho, entrei no Twitter, fiz o aviso, replicamos no Instagram, e rapidamente eu estava fora do Getter, do YouTube, do Facebook, do Twitter. Como a decisão não citou expressamente no Instagram, acho que teve que sair uma outra decisão, o Instagram demorou algumas horinhas a mais. Eu ainda consegui fazer uma live lá, vim para frente do Congresso. O que fazer? É difícil. Meus advogados estão tentando descobrir de onde partiu essa ordem. Até agora eu sigo sem receber nenhuma. Desculpa. Do céu. A gente está te ouvindo. Desculpa, entrou uma ligação aqui, mas pode seguir que a gente está te ouvindo. Então, a gente segue sem saber de onde veio essa ordem. A gente só sabe que partiu do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Paulinha, quer perguntar algo? Eu acho que o que a Bia está falando, algumas pessoas podem não perceber, mas o Alexandre de Moraes, além de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também é o presidente do TSE, né? Que tem a ver aí com a eleição. Então, no que a Bia traz pra gente, realmente não dá para entender qual que é o inquérito, responde a quê, o que aconteceu. Eu queria perguntar para você, Bia, se dentro das redes sociais, anteriormente, você, por exemplo, tinha recebido algum flag, algum alerta para dizer que alguma coisa que você postou poderia ou não ser adequada, porque o que a gente está vendo aqui é que foi uma ordem judicial, não tem nada a ver com o comportamento normal das normas das redes, é isso? Exatamente, e não teve nenhum aviso anterior, tá? Eu tomo muito cuidado com as minhas redes, Paulinha. Meus advogados, inclusive, que sabem, né, que os deputados, parlamentares conservadores, assim como youtubers, jornalistas, blogueiros, qualquer um conservador hoje está na mira, né, perdendo páginas, eles, inclusive, sempre acompanham e falam, não, tá tudo ok, você não está falando nada demais. Eu sou bastante cuidadosa. Mas a gente tem que andar, Paulinha, assim, no fio da navalha, não é, para não ser nem provocativo, nem covarde. Eu tenho usado muito do plenário da casa, da tribuna, para falar o que eu penso, para fazer os meus embates, para fazer as minhas denúncias e replico nas redes sociais os meus discursos em plenário. Hoje, Paulinha, as redes sociais, elas são uma extensão do mandato da gente. Eu digo que o que o ministro Alexandre está fazendo é como se fosse uma morte social para as pessoas que são ceifadas, censuradas. No caso dos parlamentares, é ainda muito mais grave, porque o parlamentar, ele é eleito para falar, e ele precisa representar aqueles que o elegeram. E a forma de fazer isso, Paulinha, é não só votando,
como ouvindo, debatendo com seus eleitores, com os seguidores. Então, o que está acontecendo, Paulinha, para quem não está passando por isso, não sabe, é de uma violência que equivale a uma morte social. Zoe, por favor. Bom dia, deputada Bia, tudo bem com a senhora? Um prazer imenso tê-la aqui. Sinto muito aí pela censura que a senhora está sofrendo. Eu acompanho aí o seu mandato e sei que é uma das parlamentares mais atuantes e ponderadas. Não é à toa que foi presidente da CCJ, a primeira presidente mulher a presidir a CCJ da Câmara. Minha pergunta, deputada, é sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. A senhora conversou com ele, ligou para ele falou que vai tomar alguma providência, porque temos um histórico aí de vários... Sumiu o som da Zoe. Tá ouvindo? Vocês me ouvem? A senhora ouve a gente, deputada? Acho que nós tivemos... Eu não ouvi o final da pergunta da Zoe, nem tô ouvindo o Paulo agora. Não tá ouvindo a gente? Alô? Tivemos um pequeno probleminha aí na conexão. Daqui a pouquinho a deputada retoma aqui com a gente a conexão e a Zoe faz a pergunta dela. Você ia perguntar justamente a reação do deputado Arthur Lira. Exatamente. Ele postou ontem, depois das redes da Bia terem sumido, que estava assistindo ao Jogo do Brasil. E eu queria saber se ele ligou para o Alexandre, tentou algum contato, porque a única pessoa que pode fazer alguma coisa de fato para dar um chega é o Arthur Lira e o presidente do Senado, que é o Pacheco. O Pacheco a gente não espera mais nada. Agora, do Arthur Lira, ele já entregou a cabeça de vários, né? O Daniel Silveira foi entregue de bandeja, foi preso. E outros deputados até agora estão sem redes sociais. Ô Zé, como é que você está vendo esse bloqueio antes da gente retomar a entrevista aqui com a deputada Bia Kicis? Ô Paulo, se eu tivesse que nomear um filme para esse atual momento, seria Poderes em Conflito, né? Isso pode ser positivo porque vai definir cada um. Quando o Constituinte de 88 definiu a Constituição ali, as prerrogativas parlamentares, isso aí não é um direito individual do deputado, isso é um direito coletivo, de representação. O deputado tem direitos e as prerrogativas parlamentares eram maiores, né? Imunidade parlamentar, não para se defender, mas para defender os seus representados, né? Os seus representados. Ele é o representante de várias pessoas. E nunca, jamais, um constituinte poderia imaginar que se chegaria a esse ponto. E aí não é a Bia Kicis, cidadã, mas uma deputada federal eleita em pleno mandato, e agora reeleita, né? Mas em pleno mandato, que está sendo desrespeitada no seu direito de comunicação. Ela está tão correta ao dizer que as páginas sociais são hoje uma prorrogação do mandato, uma continuidade do mandato, que se vota através da internet. Hoje, as sessões não são 100% presenciais, para se ter uma ideia. Então, ela está correta ao exigir uma proteção da Câmara dos Deputados. Não pode continuar assim. É preciso, como a Zoe disse, que os presidentes da Câmara e do Senado coloquem um ponto final nisso. Não existe poder moderador no Brasil. O processo se reinicia e pode ser reiniciado no Congresso através de uma emenda à Constituição, redefinindo ou esclarecendo os poderes do Congresso, as prerrogativas parlamentares e os poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está muito claro. A deputada agora está conectada e me ouvindo bem, certo, deputada? Eu ouço, Paulo. Tudo perfeitamente. Certo. Então vamos retomar aquela nossa conversa, só para contextualizar a nossa audiência. As redes sociais, tanto do deputado Júnior quanto da deputada Bia Kicis, ontem foram suspensas por ordem judicial e a gente estava repercutindo um pouco isso aqui na entrevista no Morning Show com a deputada e a gente acabou interrompendo a pergunta da Zoe Martínez. Eu vou pedir para a Zoe refazer a pergunta que ela estava fazendo. Por favor, Zoe. Deputada Bia, a minha pergunta é sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que postou foto ontem após a derrubada das suas redes sociais. Ele postou foto assistindo a Copa do Mundo. E eu queria saber se ele já ele tomou consciência aí de que as redes da senhora e do Júnior Amaral foram derrubadas e se vai tomar alguma providência, porque o histórico aí é Daniel Silveira foi entregue pela Câmara Federal de bandeja, né? Foi preso e outros deputados, como a Carla Zambelli e outros, estão sem as suas redes sociais. Será que agora o Arthur Lira vai tomar alguma atitude de fato ou vai continuar fugindo com medo? Bom, a gente tem conversado com ele antes mesmo das minhas redes serem derrubadas. Eu estava lutando
na defesa dos demais parlamentares, porque quando a gente qualquer parlamentar tem a palavra caçada, as redes censuradas, o que está sendo atacado é o próprio parlamento. A gente não pode olhar para o indivíduo, o parlamentar apenas. O parlamentar representa milhões, milhares de brasileiros, tá? E o parlamento, ele não pode ser fechado por outro poder. O que está acontecendo é isso. Então, a gente já vinha conversando com o presidente Lira, ele dizia que estava tomando providências nos bastidores, mas agora a gente quer que ele tome uma providência mais rigorosa, firme, e não só nos bastidores. Nós queremos que ele se pronuncie, nós queremos que ele venha a público falar que, como presidente dessa casa, ele não pode permitir que prerrogativas de parlamentares sejam violadas. E essa defesa das prerrogativas também tem que ser feita pelo presidente do Senado. Porque o que a gente está vendo é que os ministros do Supremo não temem os parlamentares, os deputados, porque nós não podemos fiscalizá-los. Nós não temos atribuição, tá, para julgar, por exemplo, pedido de impeachment de ministro no Supremo, mas o Senado tem. Então, nós temos que, inclusive, estamos mobilizando o Senado. Hoje eu já recebi ligação de senadores. Hoje eu já recebi ligação de senadores preocupados com o que está acontecendo, se solidarizando, e a gente espera que dessa vez seja feita alguma coisa. Felipe. Olha, eu acho que na verdade é assim, só a preocupação dos senadores e ficar ligando para solidarizar. Solidarizar. Isso. Eu acho que não é tão interessante assim. Eu acho que teria que ser um pouco mais efetivo, na verdade. Porque a gente nunca sabe o que acontece nos porões dessas redes sociais. Até porque deveria ter uma secretaria ou um ministério das redes sociais para que a gente pudesse realmente ter uma interlocução, né? Porque é engraçado que para uns, né, isso é estancado de uma forma assim, em 24 horas, pronto, saiu sua rede social do ar. Aí você tem que mandar e-mail, para nós é tudo resolvido assim, com e-mail, vai voltar uma senha, você refaz, enfim, é dessa forma que funciona. E eu queria entender como que isso, né, pode ser resolvido daqui para frente também, porque a gente vê tantas pessoas sendo canceladas ali com os seus perfis, com as suas redes sociais, e de que forma isso pode ficar mais efetivo? De que forma a gente possa ter realmente um acesso mais livre a essas redes sociais, sem que a gente passe também tanto por esse trâmite que só fica inclusive nas próprias plataformas. E, por exemplo, o ministro ou os ministros, enfim, lá do Supremo, eles conseguem em menos de 24 horas, por exemplo, tirar e resolver toda a sua vida na internet, no seu caso, deputada. Felipe, não deu 24 horas não, a ordem foi em 2 horas. Em questão de minutos, minhas redes foram derrubadas. E aqui, no caso, não se trata de uma investida, uma iniciativa das redes sociais, que muitas vezes fazem isso e acabaram levando até alguns parlamentares a pensarem na regulamentação das plataformas para evitar que eles pudessem fazer esse tipo de coisa. Eu já penso o contrário, eu acho que a gente tem que dar liberdade mesmo, mas pelo Marco Civil da Internet, nós já temos lei, o Marco Civil da Internet não permite que se tire conteúdos sem decisão judicial. Somente em casos, por exemplo, de abusos sexuais. Por exemplo, uma pessoa que coloca um vídeo de outra em momentos de intimidade. Nesse caso, a lei permite que a plataforma derrube sem decisão judicial. Agora, no caso que nós estamos sofrendo, é mais bizarro, tem que usar essa palavra, porque tem uma decisão judicial, só que é uma decisão judicial que não tem processo, é uma decisão judicial que não segue o ordenamento legal, não segue o devido processo legal. Então, é mais bizarro, e eu quero dizer para você que o Elon Musk, do Twitter, né, novo proprietário do Twitter, ele disse que o Twitter ia cuidar de devolver essas redes para aquelas pessoas que tivessem sido censuradas pela plataforma. E aí alguns brasileiros entraram em contato com ele e falaram, por favor, olhe o Brasil, porque aqui estão derrubando de forma ilegal
por decisão judicial. E aí ele estranhou, ele falou, mas como assim? Como é que pode ser uma derrubada da rede ilegal e ao mesmo tempo por decisão judicial? Porque na cabeça dele não entra, e é claro, na cabeça de ninguém entra, que você tem um juiz, né, um ministro, um juiz praticando decisões completamente arbitrárias, né, completamente ilegais. Mas é isso que me chama a atenção, porque na verdade, assim, alguém deve pegar o telefone e ligar para um cara muito poderoso dessas redes sociais, porque a gente não consegue resolver absolutamente nada quando acontece nas nossas redes sociais, por exemplo. E como conseguem derrubar em 2 horas a rede social da... Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h30. A gente está conversando e entrevistando a deputada federal Bia Kiss, deputada federal, a mais votada, né? Mais votada de Brasília. Federal. E proporcionalmente, eu acho que é a mais do Brasil. Quantos votos você teve? Teve mais de 200, não foi? 1.700 e alguma coisa. 214.733, o que no Distrito Federal são quase 14%, né? Isso aí daria mais que 2 milhões de votos em São Paulo, para você ter Isso aí é voto. Agora, Bia, deixa eu colocar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa aqui, porque tudo isso que está acontecendo agora, eu pelo menos acho, e acho que quem defende a liberdade, porque eu acho que nesse caso específico, não é uma discussão que tem que ser feita entre aqueles que apoiaram Bolsonaro, aqueles que apoiaram Lula, é entre aqueles que podem ou não de alguma forma falar, daqueles que podem de alguma forma ficar calados ou não podem falar. Eu acho que a discussão está em torno disso. E eu acho, e até eu queria entender o teu ponto de vista sobre isso, se você for analisar desde o segundo turno, desde o dia 30 de outubro, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro calado, certo? Em silêncio, não fala nada. Você acabou de trazer, fez lá o vídeo, né? Enfim, falou e tal, deu um pronunciamento a respeito daquelas pessoas que estavam nas rodovias e tal. Ontem a gente viu ele chorando num evento e tal. A senhora como deputada, a senhora como grande apoiadora dele e uma pessoa absolutamente leal, como sempre foi, já tiveram até casos, enfim, em que a deputada, e eu me lembro disso, a gente noticiou aqui no Morning Show, lembram? Do caso que o Bolsonaro até chegou a ir na casa da deputada Bia Kiss. Eu não me lembro qual que era a situação, Zoe, que aconteceu, enfim. Mas foi alguma votação que teve. Foi alguma treta em que envolveu lealdade. Foi e a Bia Kiss foi lá e, Ô Paulo, ele me tirou da vice-liderança do governo. Exatamente. Lembrei. Foi exatamente. E aí eu votei na questão do Fundeb. Eu votei contra a constitucionalização do Fundeb. E ele não gostou, porque eu votei contra a orientação do governo na Câmara. E retirou, mas retirou sem falar comigo, sem dar um telefonema. Eu fiquei sabendo pela imprensa. E aí muita gente apostou que com isso eu me voltaria contra ele e tal, né? Até diziam que eu ia ser a próxima Joyce Hasselman e tal. E pelo contrário, desde o início eu mostrei que o cargo era do presidente. Ele coloca e tira quem ele quiser. Eu gostaria de ter tido um tratamento melhor, que tivesse sido avisada. Mas continuei leal, eu tenho uma visão, né? Uma visão do big picture, que isso era uma coisa muito pequena perto da grandiosidade das pautas do combate que nós estamos lutando. Ô Bia, pergunta muito honesta aqui para você. Essa lealdade toda, que não só você, mas outros, como por exemplo o Nicolas Ferreira, que também está bloqueado nas redes sociais, essas pessoas que têm essa lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, essa lealdade do presidente Jair Bolsonaro a vocês nesse momento, ela é recíproca? Você vê da mesma forma, na mesma intensidade? Porque você não acha que o presidente da República deveria ter uma postura um pouco mais incisiva nesse processo? Até como líder mesmo, não está faltando uma liderança? Vocês não se sentem abandonados? Olha, não é questão de me sentir abandonado. Eu tenho uma visão de que o presidente está num momento extremamente delicado, angustiante, muito difícil, assim como boa parte dos brasileiros, né? Ele está vendo brasileiros nas ruas pedindo socorro. A gente teve aquela sessão no Senado em que uma youtuber brasileira pediu, gente, algo impensável. Ela pediu que ela tivesse o mesmo tratamento processual de um traficante, de um grande bandido, que ela não está tendo direito.
Então, assim, o presidente, ele é o líder dessa nação, ele está acompanhando tudo isso e ele também está num momento muito difícil. Então, a gente espera, claro, que no momento ele apareça, né, e dê uma voz de comando. A gente espera isso, sim. Agora, Paulo, eu não fico levando para o lado pessoal, sabe? Eu não acho que é comigo, ele não está tendo consideração, não. Eu vejo a situação do Brasil como extremamente alarmante e espero que a gente consiga resolver isso se unindo e não ficar achando que o outro devia fazer diferente. A gente tem que se unir para a gente ter força. Muito bem. Zé, você tem pergunta para a deputada? Tem, claro. Deputada, antes aqui eu falei do direito, da prerrogativa parlamentar, que não é um direito individual, né, em que o parlamentar coloca debaixo do braço e leva para casa, uma garantia coletiva, né, e que era muito maior, chegava à imunidade total. Aí alguns deputados foram cometendo deslizes graves, como serrar o adversário com motosserra, matar a suplente para assumir, e aí o Congresso entendeu que a imunidade não poderia ser tão ampla e reduziu muito a imunidade parlamentar, já está muito reduzida. Mas a Zoe fez uma pergunta muito pertinente sobre a reação do presidente da Câmara. Eu entendo que deveria ser da Câmara e do Senado. Quer dizer, a minha pergunta é no sentido de proteção desta coletividade e da prerrogativa parlamentar. Não seria melhor mudar a Constituição e explicitar melhor essa relação? Zé, olha só, a Constituição já foi alterada em 2005, 2006, para colocar a palavra, dizer que são absolutamente, né, os parlamentares são imunes, né, por quaisquer palavras, votos e opiniões. Então, não tinham quaisquer antes. Como já estavam relativizando a imunidade parlamentar, fizeram uma PEC, uma emenda à Constituição e colocaram quaisquer. Quando você interpreta a Constituição, você não pode interpretar contra texto expresso. Então, se você tem ali a palavra quaisquer, não dá para dizer, mas nesse caso a pessoa falou de forma muito agressiva, usou palavras, falou palavrão. Não dá, quaisquer é quaisquer. Está faltando talvez o pessoal entender até um pouco de português, para saber que não dá para interpretar contra texto expresso da Constituição. Deixa claro que isso é uma imunidade para falar. Não é uma imunidade para falar. Se alguém mata um suplente, passa o serrote, ele não é impune, o parlamentar não é impune, ele responde por crimes. O que ele não pode é ser criminalizado pelo uso da palavra e pelo seu voto. E aqui nós já estamos sofrendo retaliação pelos votos e pelas proposituras legislativas. Então, no relatório final daquela CPI que teve lá no Senado, eles me colocaram no relatório dizendo que eu apresentei um projeto de lei para tornar o uso da máscara facultativo e o uso e a vacinação também facultativa. Então, eu posso ser punida por uma proposta que eu fiz pela essência da minha atividade parlamentar. Então, a gente vê que, olha, a democracia aqui já se perdeu há muito tempo, a gente não vive sob o império das leis. Hoje, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, eu fui procuradora. Zé, eu gostaria de ver as pessoas do mundo jurídico levantarem suas vozes também e mostrarem a indignação, porque o ordenamento jurídico está sendo completamente vilipendiado e sob a omissão e o silêncio daqueles que deveriam falar. O presidente da Casa, Arthur Lira, e o presidente do Senado têm obrigação de fazer algo, porque eles estão prevaricando se não fizerem. Prevaricando. Eles têm que zelar pelas atribuições dos parlamentares. Isso está no artigo 49, inciso 11 da Constituição. É atribuição, é dever do Congresso zelar pelas suas atribuições. E hoje, parlamentares estão tendo as suas atribuições caçadas, violadas, parlamentar censurado sem poder falar. Isso é um absurdo e isso afronta o próprio Estado de Direito. Zoe.
Foi boa a sua fala tocar nesse assunto, porque agora, por exemplo, eu recebi no Instagram, desde ontem eu estou recebendo várias mensagens, até me envolvi em algumas brigas, porque me deixa um pouco incomodada. É indignante ler certos comentários por parte da direita que falam assim, bem feito, os parlamentares estão dormindo, não estão fazendo nada. E agora eu recebi esse aqui, por exemplo, vocês também são responsáveis pela situação do Brasil. Vocês, parlamentares, estão sendo omissos, nada fazem e vai ficar pior. Então é bom que a senhora ressalte que quem pode fazer alguma coisa são os presidentes das casas, que é o Arthur Lira e o Pacheco. Os parlamentares nos bastidores, eu sei que vocês estão tentando agir nos bastidores, trabalhando, eu conheço o seu trabalho, eu sei que trabalha incansavelmente, mas as pessoas precisam entender que a competência para fazer alguma coisa tem que partir ou do Arthur Lira ou do Pacheco. Zoe, na verdade, a gente também tem competência legislativa e eu, por exemplo, sou autora do PDL 373 de 2022 para sustar a resolução do TSE que deu os superpoderes ao Alexandre de Moraes. Porque, na verdade, o Alexandre de Moraes recebeu do plenário do TSE uma atribuição que, na verdade, nem o TSE teria, né, de poder ficar censurando. Gente, a censura é vedada pela Constituição, mas eu apresentei esse processo, é um projeto de decreto legislativo que suspende uma resolução, um ato normativo que extrapola da sua competência. Somente por lei a gente poderia impor algum tipo de limite, como quando você prevê um crime contra a honra, injúria, difamação, um limite à liberdade de expressão, tá? Mas nem ao menos você colocar censura ou calar parlamentares, a Constituição permitiria, nem por emenda constitucional. Então, eu fiz esse PDL, nós estamos correndo atrás de assinaturas dos líderes também, que não podem se omitir. Os líderes têm que assinar para a gente poder levar ao plenário e votar esse PDL. Isso é urgente. E eu já estou sabendo que o Senado também tem um PDL no mesmo sentido e que hoje vários senadores tentarão votar no plenário do Senado. Muito bem, deputada Bia Kicis participou com a gente aqui do Morning Show desta terça-feira. Deputada, você tem mais uma pergunta, Zoe? Não, eu só quero falar uma coisa para a deputada, que as minhas redes sociais, a gente está com uma audiência altíssima aqui, e quero falar para todo mundo, e em especial para a deputada, minhas redes sociais estão à disposição. O que a senhora quiser comunicar ao público, e não tem como, porque perdeu as suas redes, pode mandar para mim, que eu postarei em nome da senhora. Muito bem, deputada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês que estão dando espaço. Peço que vocês deem espaço a todos os parlamentares que estão sendo censurados e também as outras pessoas, não só parlamentares, que estão sendo censuradas. E já antecipar a vocês que recebi um convite agorinha do Pânico, aí da Jovem Pan. Amanhã estarei no Pânico. Agradeço esse espaço, é muito importante. As pessoas realmente querem nos ouvir e a gente precisa ter um lugar para falar. Muito, além do plenário, que hoje eu vou estar lá também falando, usando da tribuna para falar, denunciar tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada, um beijo para vocês e continuem fazendo esse excelente trabalho que vocês fazem. Muito bem, deputada Bia Kicis participando com a gente aqui do Morning Show desta terça-feira. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí nesses caminhos aí tortuosos que existem pela frente, mas que independente se a gente for de esquerda ou de direita, a gente tem que estar do mesmo lado, o lado da liberdade das pessoas terem a oportunidade de falar aquilo que elas pensam.